Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati com você para conversar um pouquinho mais sobre temas de atualidades. Tantas notícias, não é? Você que tem me acompanhado sabe, nós já estamos no segundo semestre, hein? Os nossos eventos agora vão falar do que anda acontecendo no mundo no segundo semestre de 2011. É claro que os assuntos escolhidos são aqueles que repercutiram intensamente, têm se tornado aí referência de noticiários, etc. Cabe lembrar para você, é óbvio, que alguns dos temas que a gente está comentando aqui ainda não estão resolvidos, mas não é por isso que eles não podem cair em prova. Eu vou mostrar para você. Quer um exemplo? Política internacional. Onde anda o seu Gaddafi? Então, esse assunto vive aí, né? Prende aqui, ataca ali os rebeldes na Líbia. Vamos falar de tudo isso. E é óbvio, o assunto está em aberto porque a situação não se resolveu, mas cabe sim uma questão em sua prova. Então essa é uma preocupação sobre o tema. Legal? Então vou pedir para você me acompanhar. Nós vamos iniciando a nossa conversa sobre esse assunto, sempre preocupado em destacar para você, né, o tema que agora para nós é de política internacional. Fica aí como referência para você o nosso objetivo e a nossa conversa um pouquinho sobre esse tema. Não esqueça, por favor, e esse é um ponto significativo para nós, pensar. O que o avaliador poderia pedir como um tema ocorrido recentemente? Agosto, vamos lá. Rebeldes líbios ocupam Trípoli. Esse é um tema de agosto. Olha lá, para você. Claro que a questão central é justamente falar do governo do nosso amigo Muammar Gaddafi. Você tem acompanhado aí a história. Gaddafi tem, né, o controle, teve durante décadas o controle da Líbia, por você ter uma ideia. Ele completou em setembro 42 anos no poder. 42 anos, desde 1969, setembro de 69, que Muammar Gaddafi manda na Líbia. Essa é a ideia. Então o objetivo aqui é recordar para você, né, o que anda acontecendo. Então o nosso amigo está chegando, né, a hora de entregar o cargo, não está não? Lembrar, né, recordando, claro, que as manifestações contra Gaddafi tem a ver, e você recorda, com a Primavera Árabe, aqueles movimentos no norte da África e no Oriente Médio que tiraram emprego de alguns presidentes aí, ditadores, governantes que há tempos estavam lá ocupando esses cargos. Então é interessante você observar. O fato para nós significativo é o seguinte: Gaddafi resistiu aí, vinha desde fevereiro, quando as manifestações começam, em março, quando a violência se intensifica, quer dizer, aí virou guerra civil na Líbia, ele vinha resistindo. A novidade para nós, de agosto, é que os rebeldes tomam Trípoli, a capital da Líbia. Essa é a questão. Então, recordar, falou em Gaddafi, falou em Líbia, né? Não esqueça. Então você vai observar. Claro que isso não ocorreu sozinho, não é? Os rebeldes têm apoio da OTAN. Quem é a OTAN, hein, professor? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sim, uma aliança militar do Ocidente, onde capitaneada pelos Estados Unidos, por exemplo, e países europeus, que deram apoio militar a essas ações. Então, primeira questão para você observar. Além disso, é importante destacar como referência que esses conflitos vêm já há algum tempo. E é interessante lembrar, claro, que a preocupação maior é pensar os desdobramentos desse evento. Por isso, vamos contextualizá-lo. Não esqueça, onde nós estamos mesmo, não é? Os conflitos que têm origem nas manifestações pró-democracia na África do Norte e no Oriente Médio. Você lembra, a tal Primavera Árabe. Não esqueça desse detalhe, Primavera Árabe. Muito bem. E aí é interessante lembrar que, como em outros países, a ação do governo líbio foi violenta. Repressão, muitas mortes, volta e meia aí são revelados dados alarmantes de chacinas cometidas, atos de grande violência cometidas por militares fiéis a Gaddafi. Então toda essa questão tem aí um pano de fundo que pode, né, justificar toda essa preocupação do Ocidente em relação ao tema. Como a situação irá se normalizar na Líbia, se normalizar. Mas enquanto o tema é futuro, o presente, que é o que interessa, é de que movimentos de oposição ao ditador triunfaram para a capital. E o ditador, cada vez mais acuado, resiste, né? Ele está sendo procurado e continua sendo procurado, vale lembrar, né? E os desdobramentos e os desfechos desse processo, é claro, aqui a gente brinca de Jornal Nacional com você, né? É claro que se já, no próximo encontro nosso, o nosso amigo Gaddafi já tiver perdido o emprego, então no próximo encontro eu falo, olha,
O homem perdeu o emprego aí, já foi derrubado. Eu te atualizo. Enquanto isso, você fica de olho nas notícias sobre a Líbia. Então, professor, o emprego é do Gaddafi, não seu, é verdade, desculpe. Vem aqui comigo, em relação a esse tema, não esqueça, não é? Essa questão sobre a Líbia também suscita outros temas que possam ser destacados. Lembrar que essas ações ocorrem com o apoio, né, da OTAN, mas foram autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Você lembra que em março esse Conselho de Segurança estabeleceu uma zona de exclusão aérea e, consequentemente, possibilitou as ações dos opositores ao ditador, porque boa parte das forças de defesa de Gaddafi foram destruídas. Então esse é um outro tema, vale recordar. É curioso e vale sempre lembrar como esse tema, claro, pode ser recordado, pode ser destacado pelo avaliador. Lembrar que a ação de forças internacionais apoiando, né, os rebeldes na Líbia se dá com autorização da ONU através do Conselho de Segurança, que permitiu, então evitou que as forças de segurança de Gaddafi massacrassem populares nas áreas de oposição. Esse é um ponto também a lembrar. Além disso, toda aquela história, não é, de pensar, bom, o que pode acontecer dali para frente? Que temas, né, podem suscitar essa questão? A situação na Líbia permite ao avaliador fazer paralelos com outras regiões, aí você precisa tomar cuidado. Me acompanhe, vai entender o que eu quero dizer. Quando a gente tem isso como referência, pensa o seguinte, não é? De repente eu posso fazer um paralelo entre a Líbia e o Iraque de Saddam Hussein. Vale sempre destacar, até porque o ponto central é lembrar como esse tema pode ser analisado, certo? Então, para concluir aqui, essa ideia em relação a você e a questão da Líbia. Veja, Gaddafi, então, em agosto, ele estava 41 anos no poder. Em setembro, ele completou 42. Tá? Então, é isso que eu quero mencionar para você, por isso que está aí 41 anos. Em agosto ainda eram 41, porque ele tomou o poder em setembro de 69. Então, por isso essa questão de data aí mais precisa para você observar. O nosso amigo era o mais longevo, é aquele que há mais tempo estava no poder naquela região. Então, consequentemente, isso tem uma questão emblemática. Você está derrubando o líder mais antigo no poder nesse período. Então, vale destacar. Consequentemente, é óbvio, né, ao fazer esse paralelo, quer dizer, com outros governantes, lembrar, Gaddafi estava no poder desde 1969. Agora, parece que seu governo está chegando ao fim. Então, a formação de um governo de transição é o tema do momento na Líbia. Vários países estão reconhecendo as lideranças dos rebeldes como representantes. Você até viu noticiários aqui no Brasil, você se recorda que em Brasília, manifestantes pró-democracia invadiram a embaixada da Líbia, né, líbio brigando com líbio, e colocaram a bandeira lá dos rebeldes, né, na embaixada da Líbia em Brasília. A polícia de Brasília teve que ir lá para acalmar os ânimos, você viu a situação. Então, isso tem ocorrido em vários lugares do mundo, as tensões que vão marcando aí o fim do governo do presidente Gaddafi. Presidente não, né? Porque ele disse, não sou presidente, sou o líder da revolução. Nunca assumiu um cargo efetivo, mas ele mandava e não pedia. Seus familiares, inclusive, já deixaram, né, a Líbia, inclusive na Tunísia você tem parte da família de Gaddafi exilada. Então são algumas questões que estão aí nesse cenário. Tensões, né, e outros assuntos. E olha, pode parecer assim um tema secundário, mas há uma questão curiosa. A família Gaddafi, o próprio Gaddafi, o governo líbio, tinha investimentos no Brasil. Inclusive o governo brasileiro andou bloqueando recursos que teriam que ser repassados aí à família, viu? Então você tem algumas questões que envolvem o Brasil nessa história, interesses de empresas brasileiras também lá na Líbia, são alguns assuntos que ainda podem ser vistos como desdobramentos desse evento. Para concluir, eu falei um pouquinho sobre o Saddam, porque você lembra o que ocorreu no Iraque nesse período. 2003, quando os americanos invadiram o Iraque, e depois de 8 anos de invasão, o país continua vivendo um período de muita instabilidade. Saddam Hussein foi morto em 2005. E foi julgado e condenado à morte, e executado. E o Iraque vive ainda convulsionado por instabilidades, por ações de grupos terroristas, etc. Então o temor é realmente que a Líbia possa ser um novo Iraque. Tá bom? Ou Afeganistão, se você preferir. São encrencas sem fim que também podem cair em sua prova. Legal? Que mais, hein, professor? Já que falamos aí de terrorismo e instabilidades, tem mais um assunto interessante aí para você
considerar em agosto. Que assunto seria esse? Atentado na Nigéria. Nigéria, professor, sim, país africano, vale lembrar, né, que vem um momento aí meio complicado, porque houve um ataque à ONU, o prédio da ONU na capital da Nigéria. Isso aí vale destacar, né, que é um ataque semelhante ao que já tinha ocorrido em junho. E quem seria o responsável? Um grupo radical islâmico local nigeriano. Aí é uma questão de um grupo, não tem nada a ver com a Al-Qaeda, não, é um grupo, né? Nesse sentido. Você tem que lembrar que a Nigéria é um país dividido, principalmente o norte do país, predominam populações que têm a religião islâmica como referência, em outras regiões cristãos e outras religiões africanas. Então é interessante você lembrar que há uma tensão interna tradicional dentro da Nigéria, que os governos buscam se equilibrar. Inclusive, qual é a lógica dos governantes? Respeitar, né, certas visões locais e certas normas que alguns líderes adotam regionalmente, sintonizados ou não com a religião. Isso pode ocorrer em algumas áreas da Nigéria, isso é interessante destacar. Agora, a ONU, né, vem sendo alvo de ações e você vai entender por quê. Porque esse grupo reclama e questiona os valores ocidentais. Então, mais um episódio nessa tumultuada relação entre Ocidente e Oriente. Então, vem aqui comigo, você vai visualizar essa questão do ponto de vista desse tema. Além disso, cabe lembrar que o secretário-geral, né, Ban Ki-moon, né, vem pedindo aí, né, moderação e ação das autoridades na busca, né, de garantir a segurança daqueles que trabalham para a ONU em diferentes lugares. Essa é a questão central. O próprio presidente da Nigéria anunciou a ampliação, né, de medidas de segurança no lugar. Então, nosso amigo aí, Goodluck Jonathan, que é o presidente da Nigéria, anunciou uma série de medidas, né, para conter os atos de violência. Mas é muito complicado, como eu falei, porque parte da Nigéria, né, é de população islâmica, onde esses grupos têm uma certa presença e ingerência. Além disso, vale lembrar um outro ponto interessante. Não é a primeira vez que esse grupo faz ações. Que grupo é esse, professor? Ele é chamado Boko Haram. Inclusive, a tradução aí, do ponto de vista do idioma Hausa, que é falado no norte do país, significa educação ocidental é pecaminosa. Então já deixa muito claro quem é o alvo. A crítica ao Ocidente, aos seus valores, por isso várias medidas. E o que foi noticiado pela imprensa é que regularmente há ações desse grupo, inclusive contra autoridades nigerianas. Então é uma situação delicada, é um importante país africano, tem uma grande reserva de petróleo, o Brasil inclusive tem negócios na região. Então são algumas questões aí que possam ser observadas também, certo? Que marca a realidade de vários lugares da África onde há esses conflitos étnico-religiosos e territoriais que vão marcar o continente africano. Tá bom? Para poder ilustrar isso para você, vamos dar uma olhada em termos de questões, o que o avaliador poderia propor? Na verdade, já propôs. Vou pegar aqui a prova da IBFC, oficial de promotoria, uma prova de agosto, olha disso lá. Muammar Gaddafi é considerado um dos piores ditadores do mundo. Ele não hesitou em usar forças armadas em repressão aos protestos iniciados em fevereiro de 2011. Em relação ao ditador descrito anteriormente, assinale a alternativa correta. Então veja a questão. Diz respeito ao comandante supremo da Tunísia, no poder após o golpe militar apoiado pela antiga União Soviética na década de 70. Tunísia? Não, né? Gaddafi é da Líbia. Gaddafi está há 41 anos exercendo de forma tirânica e ditatorial o poder na Líbia. Muito bem. Agora são 42, você já sabe, mas a questão era de agosto. Então, vale lembrar, agora seriam 42 anos de forma tirana e ditatorial o poder na Líbia. Está aí a sua resposta, certo? Muito bem. Que mais? Vamos dar uma olhadinha aqui no evento. Olha lá. Mesmo após a repressão, o povo egípcio conseguiu derrubar Gaddafi do poder. E hoje o Egito é governado por uma equipe de transição até as novas eleições marcadas para novembro de 2011. Primeiro que não é Egito, né? É Líbia. Alçado de forma democrática no poder na década de 80, Gaddafi vem através de sucessivas reeleições mantendo-se no poder, algo que é considerado pelos analistas internacionais uma forma velada da ditadura. Então sempre lembrando que ele não chegou nos anos 80, ele está no poder desde 69 e não teve nenhuma forma democrática, foi uma quartelada, né? Então vale sempre lembrar que destituiu o rei
da Líbia. Então é interessante aqui você lembrar do tema. Tá bom, pessoal? Fica aí como referência esse tema, esse assunto. Fique de olho, hein? Bons estudos, até a próxima.